Aloha, galera! Hoje a gente tá aqui no Rio de Janeiro, no Yacht Club do Rio de Janeiro. E a gente veio visitar um barco e conhecer, fazer um material para vocês conhecerem do Bavaria 40. É uma embarcação alemã, um estaleiro muito massa. E a Angie vai falar que eu gosto de todos os barcos, mas é sacanagem, porque o Bavaria é um estilo de barco que a gente, desde que a gente entrou, assim, eu tenho muito apego. São barcos super robustos, pesados, assim, para cruzeiro, assim, é muito legal, muito bem construído e simples, também é outra coisa que eu gosto muito. Então, para vocês conhecerem, bem-vindos a bordo Bavaria 40. O cockpit é todo arredondado, bem reforçado. Você vê as ancoragens das catracas. A mesa aqui do cockpit, ó, toda madeira mesmo, assim, é bacana. Isso aqui, madeira teca, foi revestido. Os suportes, fixação, todas essas ancoragens aqui, assim, ó, pode se segurar bem. E vocês vão ver essa parte do sistema de leme deles, é um absurdo, assim, umas correntes, um negócio muito reforçado. Então é um barco que, desde que a gente conheceu, a gente sabe que ele não é tão rápido, por ele ser pesado, né? Essa parte estrutural dele, para quem quer um conforto, resistência, assim, segurança. Coisa legal desse modelo, é claro, a gente tem alguns nacionais aí, né? O Delta agora tem uma plataforma de popa bacana também, mas ela é muito resistente, assim, ó, firme, pesadas, pode ficar, caminhar até as pontas aqui. E para ajudar, como essa é uma plataforma bem pesada, né, diferente, assim, é mais robusta, ele tem os pistões hidráulicos que quando você começa a subir, ela ajuda a subir. E esse daqui a gente viu que tá com um probleminha, teria que substituir. E a gente até coloca uma redução aqui, às vezes, uma redução para puxar a plataforma. Mas essa hoje tá difícil de tirar. E olha que ela fecha e fica bem. Olha o tipo da trava de segurança. É uma tramela, que legal. Simples. A gente acabou de ligar os eletrônicos, né? Então veja, esse aqui é um sensor que é a posição do leme. Conforme eu vou virando, ele tem que vir linear aqui, assim, ó, bem certinho. Não pode tropeçar ou desaparecer, que daí é um sintoma de que esse sensor de posição do leme já está com problema. E ele afeta muito o funcionamento do piloto. O primeiro teste é esse. Aí a gente volta no centro e engata o piloto, né? Aí a gente já vê se assumiu aqui, né? Ó, tá vendo? Já está travado. E aí faz os comandos, né? Pra ver se ele responde na roda. Aí aqui tem um multi-instrumentos e esse aqui da parte mais antiga, o display tá danado, ó. Esse aqui é um multi e esse aqui, pelo visto, assim, é do antigo. Foi atualizado, né? Esse Sharp Plotter é novo, o comando, esse multifunções e o comando do piloto já são atualizados. A gente analisa o sincronismo do piloto com o plotter para saber se a eletrônica toda tá. Então aqui tem um comando do piloto também, que se tá funcionando a gente testa, ó. Ele aciona também o piloto pelo plotter. Então a comunicação, a rede de comunicação dos eletrônicos está ok. Uma outra coisa que a gente vê é as informações que está nesse display, se a gente consegue colocar no plotter, para também saber se está linkado não só o piloto, como os outros instrumentos, as outras análises. Então a gente colocou ele aqui com a tela de velejamento e ele está passando as mesmas, né? Tá igualzinho a informação que está no display. Então também a informação da estação de vento e dos outros eletrônicos está tudo linkado, a rede está funcionando beleza. Pode ver que é a mesma informação que tem aqui, ali, ó, o ângulo do vento, a velocidade, e o piloto está atuando, ó, certinho. Aqui o bujãozinho de gás, ele é de 2 quilos, ele já não está sendo mais preenchido em alguns lugares. Então esse é um padrão europeu ainda, mas dá para substituir. Hoje tem 5, 8, até 13 quilos. Tem espaço nos paióis ali para colocar. As bússolas, em geral, tem uma membrana que é para suportar as diferenças de temperatura e pressão. Então, conforme o calor chega, ela tem uma membrana de borracha que às vezes ela entra ar por algum motivo ou faz a falta da sangria. Precisa colocar o produto ou ver se só com a membrana a gente consegue sangrar e tirar essa bolinha.
ainda na simplicidade dos mecanismos, né? Você vê esses fechos aqui, normalmente a gente vê em quebrado num barco dessa idade, né? O barco é novo, 2013, mas ó como que funciona o gatilhozinho. Ele não tem um push lock ou trava, qualquer coisa, ele é só um pino com uma mola que quando você chega ali para travar, ele trava e você passa o cadeado. Para abrir você... É bem legal, simples também, funcional. Vai estragar quando um sistema desse? As vigias aqui foram iniciadas uma manutenção e aí tá faltando finalizar. Então depois de instalar a gente precisa fazer um confere assim. Mas todas estão bem, está sendo trocado os acrílicos e aí precisa fazer os fechos são colados. É um trabalho bem delicado. A mastreação é Selden, é uma empresa de mastros super consagrados, então você vê a diferença das peças, ó. São peças anodizadas, bruxadas. Olha a qualidade desse Garindel, o tamanho do pino, a trava, o burro que a Selden tem, olha, segue o mesmo padrão assim, de qualidade, de brutalidade, de qualidade de conexão aqui. O perfil aqui, ele não é aquele cilindro, ele é um perfil quase de mastro assim, também para torção. Rodana, Selden, esses violinos, olha, ele é feito com um material muito legal. Eu não peguei ainda dessa marca, nem de idade, assim, que tivesse quebrado, ou trincado, ou craquelado. Os carrinhos, tudo bem simples, o funcionamento também, sem... Então, se levanta, baixa, ele trava. A ancoragem dos styles, hoje já tem vários barcos assim, mas esse foi um dos primeiros que a gente viu assim, olha, com a qualidade da ferragem, e ele é ancorado no bordo. Então aqui pelo lado de fora, que é coberto com uma tampinha, mas vai uma chapa de reforço e ele é preso no bordo do barco mesmo. Então essa parte tem uma estrutura, mais reforço, e aí não tem uma peça que pega do convés e aí se prende no casco, ele já é preso direto no casco. Outra parte da joia alemã aqui, ó, os passadores, tudo polido, bem certinho. Os cunhos, quase tudo eles colocam o nome, parafusos, tudo bom de manutenção. Difícil, já não tem aquelas orelhas para entrar água, para quebrar, o parafuso mais fraco. Eles colocam um prisioneiro grande no meio do cunho. Isso é meia nau. Meia nau. Essas gaiutas dividem um pouco a opinião. Eu acho genial elas por serem simples e práticas de refazer, porque afinal é só um acrílico. A borracha vai direto nela, tá vendo? Eles falam sobre torção, sobre coisa, mas eu não vejo muito problema. Assim, a instalação dela é muito legal, ela é feita para baixo do nível do convés. É uma linha da Lilmar que faz, que o acrílico é a própria tampa. Seguindo na continuação da qualidade das ferragens de convés, olha esse enrolador, é um Furlex, veja o guia dele, é uma peça de muita precisão, assim, muita qualidade. Depois que você se acostuma a ver as outras marcas, as outras, olha lá, simplicidade ali. Esse aqui ele é bem resistente, bem preciso, assim, é uma joia também a bordo. Aqui na proteção ele tá faltando um parafusinho do outro lado ali, ó. Tem que sempre olhar sempre na construção, ó. Então tá solta essa pecinha ali. Só colocar o parafuso, a rosquinha tá ali, não é nada esplanado, só caiu mesmo. Aqui é a cozinha do Bavaria, ela é diferente porque ela não é nem L, que normalmente é, então ela é passante aqui do salão. Então de proa para popa, ela fica nessa área lateral aqui, então tem esse apoiador aqui, então você tá navegando, você consegue segurar. E aqui tem o fogão, duas bocas. Ó, esses detalhes no fogão aqui, então teria que fazer uma reforminha nele. Quando não tá usando essa parte aqui dobra, né? Forma um balcão, as duas cubas, a geladeira, olha o tamanho. Aqui também essa placa, ela tá funcionando, mas ela tá com um aspecto gasto, né? Então ali de batidas, ela é alumínio, então dá pra trocar ou também fazer uma reforminha nela. Então aqui, essa gradinha aqui também substituiria. Ela já passou do ponto, tem duas, tem uma aqui e a outra ali atrás. Aí pra fechar, você encosta aqui.
Nesse modelo, uma das coisas que me incomoda, mas assim, também divide opiniões, é que a caixa de âncora aqui, ela não tem acesso, você não abre para você guardar um cabo, alguma coisa. Ela só tem uma tampinha aqui, ó, que você pendura o controle do guincho. E é legal, fica pouco área para entrar água e tal coisa e tal. Mas você acaba perdendo um espaço de guardar esses cabos quando você solta, assim você tem que acabar levando lá para trás. Nada que seja um grande problema, mas a limpeza da caixa de âncora, essas coisas, fica mais complexa. Você tem acesso pelo camarote de proa ali, tem uma tampa, esse tanque que você solta e você acessa, mas é a limpeza frequente, aquele cuidado que você tem, fica mais difícil. Assim, tem que cuidar para não entrar o barro com a âncora aqui, porque senão fica preso lá dentro. Os visores são retangulares, mas eles abrem, né? Eles foram trocados, são novos. Pra vedar aqui, você fecha bem. Blackout. Se tiver alguém dormindo aqui na sala, fecha todas, que daí fica tudo escurinho. Aqui no salão também tem um banheiro social, bem ventilado, uma gaiuta, funcionando legal. Uma vigia lateral também foi trocada. Aqui o vaso. Vamos puxar a descarga pra ver se tá funcionando. Não tá. Deve estar desligado o painel. Vamos ver o painel. O painel, ele tem os símbolos do que representa cada botão. Então a gente está procurando aqui a parte elétrica do banheiro. Então vamos ligar a água, a parte do chuveiro. Olha que legal, ele tem o veleiro aqui e as indicações das luzes, topo do mastro, cruzeta, deck. Legal, né? Luz de navegação. Então vamos testar de novo o vaso. A bomba é uma TMC, uma marca conhecida no mercado. Não tem nenhum vazamento na hidráulica, com a braçadeira, tudo bonitinho. Aqui tem uma tampa de inspeção para olhar as mangueiras ali dentro. Parte interna, temos registros, importante. Registro de entrada e saída da água da pia. Aqui do vaso, a bomba da água pressurizada. Vou ligar a torneira aqui. Suíte Master. Temos uma suíte na proa. Então aqui pro casal ser feliz. Bem arejado, bem iluminado, bastante armário. O banheiro aqui, o da suíte de proa já tem um chuveirinho, pia, saindo água normal na torneira. Tem um armário aqui também, vamos ver. Aqui fica o hold tank, as águas negras, melhor não abrir. Também é uma bomba TMC elétrica. Esse barco tem o lance do EPIRB e a balsa de salvatagem, que é uma exigência para barcos de navegação oceânica. O EPIRB é um dispositivo que ele funciona autônomo também. Se ele chegar ao nível da água e ninguém acionar ele, ele acaba disparando e solta ele para flutuar e ele dá a localização daí do barco. Normalmente, em protocolo de segurança, você destrava ele aqui, sai e vai para a balsa, né, junto com ele para você disparar e o pessoal te encontrar. Temos vários rádios manuais também, que é legal de ter para termos de segurança. E aqui uma outra pérola para fechar assim com chave de ouro. Ele tá com um motor 000, um Volvo, foi instalado há pouco tempo, vai fazer a primeira revisão de 100 horas. Então você tem um barco com um motor atualizado, bem instalado pela Volvo mesmo, com garantia de 5 anos que a Volvo fornece. Olha que coisa mais linda, que a caixa do motor tá sequinha, sem nenhuma gota d'água, sem nenhuma gota de óleo, e dá pra ver que não foi acabado de limpar, porque ela tá com algumas sujeiras ali embaixo, então sinal de que realmente não tem nenhum vazamento. Aqui esta pérola, a gente chama de coração do barco, porque não é à toa, né? Olha que coisa mais linda.
turbina novinha. Bom, todo o conjunto é novo, né? Inclusive a rabeta. Espero que vocês tenham gostado do Bavaria. Fica aberto aí para pergunta. A pergunta é o que vocês tiverem de dúvida, mais algum esclarecimento que porventura a gente deixou. Tá disponível esse barco. O valor dele é interessante pelo tamanho do barco em comparação com o que você pode fazer. Normalmente os Bavarias têm um valor elevado pela qualidade do barco, pela qualidade dos equipamentos, pela durabilidade que ele tem, confiança. E tá aí, entra em contato e vamos pra cima. E é isso aí, obrigado por tê-los a bordo. Até o próximo Sincerão. Esperamos ter mais barcos legais para poder mostrar para vocês e vocês se atentarem a certas questões que é muito importante.